Graça e paz do Senhor Jesus. 1 Samuel capítulo 20, versículo 24. Então Davi se escondeu no campo, e sendo a festa da lua nova, o rei se pôs à mesa para comer. E o rei sentou-se na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas ficou na frente dele e Abner sentou-se ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia, Saul não disse nada, pois pensava, deve ter acontecido alguma coisa com ele. Ele está cerimonialmente impuro. Certamente está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado, e então Saul perguntou a Jonatas, seu filho, por que o filho de Jessé não veio comer nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu, Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse, peço que você me deixe ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade e um dos meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Portanto, se encontrei favor aos seus olhos, peço que me deixe partir para que eu veja os meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. Então Saul ficou irado com Jonatas e lhe disse, seu filho de mulher vadia e rebelde. Você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé para a vergonha sua e para a vergonha de sua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem seguro estará o seu reino. Por isso mande buscá-lo agora, porque deve morrer. Então Jonatas perguntou a Saul, seu pai, por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Com isso Jonatas entendeu que de fato seu pai já havia decidido matar Davi. Por isso Jonatas, com muita raiva, se levantou da mesa e neste segundo dia de festa de lua nova não comeu pão, pois ficou muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia insultado. Na manhã seguinte, Jonatas saiu ao campo no tempo combinado com Davi, levou consigo um rapazinho e então disse ao seu rapaz, corra e busque as flechas que eu atirar. O rapaz correu e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Quando o rapaz chegou ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas gritou atrás dele, a flecha não está mais lá, para lá de você? Jonatas gritou mais uma vez, vamos depressa, não fique aí parado. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, pois só Jonatas e Davi sabiam desse combinado. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e lhe disse, vá, leve-as para a cidade. Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou ao lado do monte de pedras e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes. E beijaram um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Então Jonatas disse a Davi, vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, entre a minha descendência e a sua descendência. Então Davi se levantou e foi embora, e Jonatas voltou para a cidade. Irmãos, olhando para capítulo 20 de 1 Samuel, a gente percebe que aquilo que não é bem resolvido no nosso coração, ele sempre vem à tona. Saul realmente não se deixou tratar por Deus, estava com o coração cheio de ódio, cheio de ira, cheio de insegurança, e quem sabe Davi pensou, quem sabe o rei pode se acalmar. Jonatas pensou, quem sabe Saul não tem esse ódio todo, não quer matar Davi como Davi está imaginando. Mas quando Jonatas chega àquela refeição com o pai, ele percebe que o coração de Saul estava realmente contaminado. Quem não busca tratar raízes da alma, isso vem à tona nos momentos onde as pressões aumentam. Davi estava sendo usado por Deus, Davi estava sendo levantado por Deus. E ao invés de Saul celebrar as vitórias, ele alimenta ódio. E aí nós percebemos, irmãos, que quando Saul percebe que Davi não está na reunião, ele inicialmente está tranquilo, ele pensa que pode ter havido algum imprevisto, alguma coisa que Davi não chegou. Mas quando ele vê que Davi não vem mesmo, aí o ódio dele vem à tona. O ódio do coração, a amargura vem à tona. Irmãos, quando nós estamos insatisfeitos demais com as pessoas, muito amargos, é porque nós não estamos nos satisfazendo na presença de Deus. Nós não estamos, na verdade,
nós não estamos deixando Deus tratar com as feridas da nossa alma. Saul era um rei ferido pela insegurança, pela rejeição de Deus, que ele não se arrependeu quando Deus o reprovou. E aqui no texto mostra, irmãos, que quando nós não tratamos a raiz de amargura, ela se propaga. É uma lei espiritual, versículo de número 20, ou melhor, 30. Então Saul ficou irado com Jonatas. O ódio dele era contra o Davi, mas agora ele odeia também quem ama Davi. É assim que acontece conosco, se nós não tratarmos o nosso coração. Nós começamos a odiar não só a pessoa que de alguma forma nos incomoda, mas também aqueles que estiverem perto dela. A propagação da amargura, como falamos ontem, é algo que Deus nos alerta tanto na palavra, porque a amargura faz mal para aquele que nutre, não para o outro que a gente odeia, mas para nós mesmos. Vai nos corroendo, vai nos quebrando, vai nos ferindo ainda mais. E quanto mais você vê e encontra aquela pessoa sem tratar o coração, mais a amargura cresce. Você chega numa reunião, se a pessoa está ali, você não tem paz. E nós precisamos aprender com o erro de Saul. A Bíblia não foi escrita para a gente ler e apenas nos entreter, e apenas intelectualmente compreender, mas para a gente observar e perguntar: Senhor, será que eu não estou assim como Saul, com o coração tão amargo? E olha a palavra que Saul lança sobre o filho dele, no versículo de número 30. Seu filho de mulher vadia e rebelde. Irmãos, um coração amargo, ele vai falar palavras amargas. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. É interessante porque a Bíblia também diz que a boca do sábio, a língua do sábio é medicina. A língua do sábio cura, mas a língua da pessoa amarga fere. As conversas ferem, o olhar fere. E o texto diz, irmãos, que não só Saul ofende o filho, você percebe isso no versículo de número 30, mas também ele diz que o Jonatas, ele elegeu o filho de Jessé para vergonha sua e para vergonha de sua mãe. O que Saul está fazendo aqui? Lançando no coração do seu filho Jonatas palavras para que Jonatas ficasse também com reservas. Ele diz: você não está percebendo que Davi, ele vai ser uma vergonha para você e para sua mãe? Porque qual era o argumento de Saul? Quando nós queremos nutrir a amargura, nós sempre teremos argumento. E quem é bom de argumento vai ser duro de coração para o arrependimento. O que Saul justifica é o seguinte: se Davi continuar vencendo como está vencendo, crescendo como está crescendo, o que vai ser de mim? As pessoas vão se esquecer de mim. O que vai ser de você? As pessoas vão colocar ele no seu lugar. Quantas vezes, irmãos, se a gente não guardar o nosso coração, nós contaminamos os outros, ou nós nos deixamos contaminar. Porque às vezes nós vamos ouvindo pessoas, por exemplo, da nossa família, que às vezes foram feridas realmente, mas se a gente começar a alimentar a autopiedade, justiça própria, que são as raízes aí do orgulho que mantém um coração na amargura, orgulho da pessoa que foi ferida e não querer perdoar, nós vamos ficando contaminados. Então Saul, ele ofende o seu filho, ele ofende a mãe do seu filho, e ele lança palavras para colocar dúvida no coração de Jonatas, dizendo: será que você não percebe que isso vai fazer mal a você, ficar perto desse homem? Esse homem merece morrer. E é interessante, irmãos, porque versículo 31, Saul diz: enquanto o filho de Jessé viver, nem você estará seguro, nem seguro estará o meu reino. Mande buscá-lo agora, porque ele deve morrer. A justificativa então de Saul é a insegurança. Irmãos, a insegurança, às vezes o medo do que vão falar da gente, medo do que vão fazer contra a gente, pode nos tornar pessoas muito amargas, muito, às vezes, inclusive, maliciosas, imaginando coisas que não são verdadeiras, porque quem disse que Davi queria o lugar de Saul? Davi nunca quis.
O Senhor estava o levantando, o Senhor realmente tinha ungido, isso ia acontecer no tempo de Deus. Você percebe que Deus teve misericórdia de Saul, porque Saul estava aqui reprovado por Deus, mas o Senhor ainda permitiu que ele ficasse naquela posição. E eu creio, irmãos, quando Deus permite a gente ficar numa posição, mesmo quando o nosso coração não está sendo aprovado, Deus está nos dando oportunidade de nos arrepender, de nos quebrantar. Mas se nós não nos quebrantarmos, irmão, nada muda. O coração de Saul não mudava. Pelo contrário, parece que ele ia ficando mais duro ainda. E no versículo 32, Jonatas pergunta ao seu pai, por que ele deve morrer? O que ele fez? Sabe quando você percebe que seu coração está duro? Você não consegue mais ouvir ninguém falar contrariando os seus próprios desejos. Você não tem mais espelho. Nós precisamos de espelho que mostre como realmente nós estamos. Nós precisamos de supervisão para isso. Agora, quando Jonatas faz apenas uma pergunta, por que ele deve morrer? O que ele fez? Saul atira uma lança contra Jonatas. Sabe, quando nós estamos com o coração endurecidos, se alguém tentar falar a verdade, a gente vai lançar algo contra ela. Nós vamos tentar atingi-la. Nós vamos tentar também machucar aquela pessoa. Quantas vezes é assim, né, irmãos? A gente quer apaziguar situações, ser pacificadores. Às vezes os pais fazem isso com os filhos e os filhos vão ficando mais revoltados ainda. Às vezes entre amigos. Irmãos, há situações que vão nos desgastar, mas aqueles que são do Senhor sabem que o Espírito Santo nos leva sempre à humildade, ao quebrantamento, ao perdão. O Espírito Santo faz isso. A religião não, a religiosidade não. O orgulho, ele disfarça, inclusive, o perdão. Há pessoas que dizem que perdoaram, mas o coração continua assim, como de Saul, indiferente. E aí, irmãos, se o coração de Saul não mudou, nós também podemos dizer aqui nesse texto, que o coração de Jonatas também não mudou. Ou seja, Saul continuou sendo orgulhoso, quebrantado, cheio de ódio, mas Jonatas continuou sendo fiel à aliança, amoroso, alguém que era confiável e leal. Irmãos, Jonatas é o Barnabé do Antigo Testamento, alguém que estava ao lado, apoiando, ajudando. Irmãos, relacionamentos são chaves de Deus para a nossa vida. O seu futuro depende dos seus relacionamentos. Nós precisamos ter boas amizades, irmãos que caminham ao nosso lado, superar os momentos que nós vamos ter, arestas que nós temos. Momentos vão nos fazer nos arranhar por causa das nossas arestas, mas Jesus é maravilhoso, Ele nos ensina que caminhar com Ele é tomar a cruz, é negar a nós mesmos, é renunciar ao nosso eu todos os dias. A cruz, ela abate o nosso ego e nos faz viver em unidade, em perdão, em amor. E aqui a gente vê Jonatas, o mesmo coração, fiel e leal. Olha o que ele faz no versículo 36. Na manhã seguinte ele vai ao campo, como ele combinou com Davi. Ele vai lá, ele está preocupado com o seu amigo. E é interessante porque no versículo de número 35, diz o texto que Jonatas ficou muito irado. A gente vê Jonatas aqui com raiva, irmãos. Porque existe uma ira que é injusta. Agora existe uma indignação que é justa. Jonatas ficou indignado de ver o pai com aquele ódio tão grande. Nós não podemos achar normal alguém com ódio, ou a gente com ódio. E ele fica indignado, mas mesmo indignado, ele é capaz de preocupar-se com um amigo. Ele poderia ter ficado em casa, ele poderia ter até cedido à pressão do pai, falar, eu vou ficar do lado da minha família, porque ele é meu pai. Irmãos, cuidado com os argumentos para justificar a nossa carnalidade, o pecado do nosso coração. Ele sabia que o pai estava errado, ele sabia que a família dele estava errada contra aquela decisão. Então Jonatas é alguém que sai de manhã preocupado com o seu amigo, e ele leva ali o seu rapaz com ele, ele faz o que ele combinou, ele joga uma flecha e ele fala, mais para lá, ela caiu mais para lá, mostrando para Davi o seguinte, Davi, você vai precisar fugir mesmo, vai embora. E mesmo assim, ele não deixa só isso, ele manda o seu rapaz ir embora para que ele pudesse estar com Davi mais um pouco. E aí, que encontro maravilhoso de amigos, né, irmãos? De uma aliança que foi preservada. Ao invés de preservarmos um coração duro, nós deveríamos preservar um coração quebrantado. Não é simples. Começar um ministério, a vida cristã, começar uma amizade, um casamento, com um coração quebrantado e humilde é simples, é mais fácil, é fácil.
mas preservar um coração quebrantado, renovado, fiel, leal. Esse é o chamado de Deus para nós, é perseverar, permanecer em Jesus. E aí Jonatas, irmãos, ele chega perto de Davi, no versículo de número 41, um encontro de grandes amigos. Davi se levanta, se prostra com o rosto em terra 3 vezes. Percebam Davi tão quebrantado. Que diferença de Saul e Davi diante de Jonatas. E naquele momento eles se beijam e choram juntos. Homens de Deus choram, têm um coração que se quebranta, que sente dor. Irmãos, nós não podemos negar a dor que a gente sente diante das circunstâncias da vida. Nós temos que realmente saber o momento de chorar, e sabe, o momento de chorar junto com outra pessoa, que é muito difícil às vezes a gente chorar quando o outro está sofrendo. Quando o nosso coração está amargo, nós ficamos indiferentes à dor do outro. A gente quer preocupar com a nossa dor. Mas aqui Davi chora com Jonatas. Davi chora porque ele sabia que a amizade deles estava sendo afastada por algum tempo. Davi chora pela situação, Jonatas chora por tudo que eles estavam passando. Mas o texto diz, juntos, porém, muito mais. Então Jonatas disse a Davi, diz o texto que Davi chorou muito mais, e Jonatas disse, vá em paz, nós juramos em nome do Senhor, o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, entre a minha descendência e a sua descendência. O que Jonatas está dizendo, as circunstâncias não vão romper a nossa aliança, o ódio do meu pai não vai mudar a nossa aliança vai permanecer. Irmãos, como nós precisamos disso no corpo de Cristo, nós precisamos ter aliança com a nossa congregação, com os pastores que o Senhor colocou em nosso caminho, preservar isso em Deus, porque o Senhor é um Deus de alianças. E o texto diz que Davi se levantou e foi embora, e Jonatas voltou para a cidade. Eles tiveram que ser separados fisicamente pelo contexto, mas espiritualmente eles se mantiveram unidos. Não só a aliança dos dois, mas a aliança das duas famílias. Porque, irmãos, quando nós temos uma aliança, a nossa família entra nessa aliança. A nossa família é abençoada pelas alianças que nós fazemos com as pessoas que realmente Deus coloca em nosso caminho. E os nossos amigos, Deus vai usar para abençoar o nosso futuro. Como é importante nós percebermos isso, irmãos, que relacionamentos são presentes de Deus. O seu futuro está conectado com pessoas. Nós precisamos realmente manter relacionamentos e alianças que Deus nos deu. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos falado. A tua palavra é clara e nós precisamos simplesmente ter um coração quebrantado. Eu peço ao Senhor que nos dê um coração quebrantado. Que o Senhor sonde o nosso coração e mostre qualquer raiz de amargura, raiz de insegurança, raízes de orgulho que possam estar, ó Deus, sendo arestas que nos atrapalham de viver em comunhão. Que o Senhor nos ensine a ter um coração quebrantado, a preservar alianças, a preservar a nossa alma diante das dificuldades, das circunstâncias e diante também dos ataques que muitas vezes o Senhor permite que a gente sofra. Que nós possamos entender, ó Deus, as permissões do Senhor também para nos amadurecer, assim como o Senhor fez com Davi. O Senhor o ensinou em cada etapa que o Senhor permitiu ele passar. Nós oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém, Senhor.